Fala, investidor, tudo bem com você? Eu me chamo Marcos Azevedo e você está no canal Investidor ao Máximo. Essa é a parte 2 do curso sobre indicadores fundamentalistas. Se você não viu a parte 1 do curso, eu vou deixar aqui fixado nos comentários. A parte 1 do vídeo, veja. São os primeiros indicadores que a gente falou de como você vai calcular, como você vai utilizar, como que você faz análise desses indicadores no momento que você está avaliando a empresa. E a gente vai agora para a parte 2 do nosso curso. Esse indicador, dívida líquida por EBITDA, ele mostra o quão uma empresa tem de alavancagem. Ele mostra o quão uma empresa está em dívida. E aí ele é calculado da seguinte forma: você calcula a dívida líquida pelo EBITDA. E o que é o EBITDA? O EBITDA é lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E por que ele é importante? Ele mostra o grau de alavancagem financeira de uma determinada empresa. Então ele mostra o grau de endividamento daquela empresa, mostrando se há um risco ou não em investir naquela empresa. E aí um ponto interessante aqui é que ele não deve ser utilizado em todos os setores. Por exemplo, esse indicador ele não é muito adequado ser utilizado no setor bancário, devido às características ali do setor bancário. Então, esse indicador ele não deve ser utilizado no setor bancário. E aqui o exemplo de cálculo da dívida líquida sobre o EBITDA. Então a gente tem uma dívida líquida de 400 milhões nessa empresa, com um EBITDA de 200 milhões, então o cálculo da dívida líquida pelo EBITDA é 400 milhões dividido por 200 milhões, que dá 2. Então nesse exemplo mostra que a empresa levaria 2 anos de geração de caixa para ela pagar a sua dívida. Então a gente precisa avaliar muito bem esse indicador, porque muitas vezes algumas empresas possuem uma dívida líquida sobre EBITDA bem alto, por exemplo, 4, 5, 6, e são empresas que trazem um risco maior, que elas vão gerar caixa, mas esse caixa muitas vezes vai ser utilizado para pagar dívida. E poucas vezes esse valor pode sobrar para pagamento de dividendos aos acionistas. E aqui a gente tem um comparativo de duas empresas que a gente mostra a alavancagem de cada uma dessas duas empresas. Então a gente tem a TIM e a Azul. A gente consegue ver que a TIM ela tem uma alavancagem muito baixa, historicamente uma alavancagem muito baixa. No momento da gravação desse vídeo, a TIM tem menos 0,09% de alavancagem, enquanto que a gente olha a Azul, tem uma alavancagem alta, 5,59%. E em média a alavancagem da Azul é muito alta, então é uma empresa muito arriscada. É uma empresa que muitas vezes não paga dividendos por conta dessa alavancagem muito alta e é uma empresa que traz muito risco. Então, esse é um indicador extremamente importante, porque ele muitas vezes nos tira de situações complicadas de investir em ações que estão com risco muito elevado. E aqui um ponto muito importante sobre o indicador dívida líquida sobre EBITDA. Ele pode variar entre setores. Alguns setores, por eles terem uma previsibilidade maior de receita, de caixa, e serem um pouco mais estáveis, esses setores muitas vezes suportam alguns níveis de alavancagem ou de endividamento mais alto. Por exemplo, o setor elétrico. É importante também você avaliar a evolução dessa alavancagem, dessa dívida ao longo do tempo. Um aumento constante pode ser um sinal de alerta, enquanto uma redução mostra que a empresa está melhorando a sua situação financeira. Um EBITDA negativo, quer dizer, uma empresa que não teve lucro, não teve resultado operacional. Obviamente você não vai conseguir fazer o cálculo desse indicador da dívida líquida sobre EBITDA porque o EBITDA está negativo. Então, nesses casos você não realiza esse cálculo. Outro indicador muito importante é o valor patrimonial por ação. Ele é um indicador que representa qual é a parcela do patrimônio líquido daquela empresa que está alocada em cada uma das ações em circulação. Então esse indicador ele é importante porque ele mostra se essa empresa fosse vendida e distribuído esse valor aos acionistas, quanto cada um deles receberia por ação, em termos de valor patrimonial da empresa. E aqui é importante destacar que busque sempre empresas que tenham um crescimento constante do VPA. Isso mostra que são empresas mais resilientes, que têm uma estrutura de capital maior e são empresas que estão dando ou darão melhores resultados para os acionistas. E como que é feito o cálculo do VPA? Primeiro você encontra o patrimônio líquido
e divide pela quantidade de ações em circulação. Simples assim. E aqui a gente tem um exemplo de cálculo do VPA. Nessa empresa, por exemplo, a gente tem um patrimônio líquido de 10 milhões e a gente tem 2 milhões de ações em circulação. Então o VPA ele é calculado o valor patrimonial líquido dividido pela quantidade de ações. Então 10 milhões dividido por 2 milhões, então a gente tem um VPA de 5. A gente entende que cada ação representa R$ 5 do patrimônio líquido da empresa. E aqui a gente consegue entender o quão importante é o VPA para uma análise fundamentalista. A gente tem aqui o exemplo da Petrobras e o exemplo da Gol. A gente consegue ver que o VPA da Petrobras ele consegue crescer ao longo dos anos. É um VPA estável e crescente. Ao contrário, o VPA da Gol, a gente consegue ver que é um VPA que vem caindo a cada ano. A cada ano ele se torna menor, ao ponto de já estar negativo. Então, quer dizer, essa é uma empresa que provavelmente ela tem uma alavancagem muito alta. Então, é uma empresa muito arriscada para você investir comparado com Petrobras. Então, é importante você ter na sua carteira ações que possuem o VPA crescente e estável, e não VPA que vai estar caindo nos últimos anos. E a partir do VPA, a gente consegue fazer o cálculo do preço sobre o valor patrimonial por ação, que é o famoso PVP, né? Então, o PVP ele é calculado o preço da ação dividido pelo VPA. E por que ele é importante? Ele indica o quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido daquela empresa. Ele mostra se o mercado está pagando um ágio ou um deságio pelo patrimônio líquido da empresa. E como que a gente consegue entender esse PVP? Um PVP igual a 1, ele diz que o preço da ação é igual ao VPA. Então, é o preço justo. O PVP maior do que 1 indica que o preço da ação está acima do valor patrimonial, ou seja, você está pagando um ágio por aquela empresa, por aquela ação. E um PVP menor do que 1 quer dizer que a empresa está abaixo do valor patrimonial, ou seja, você está comprando uma ação com um desconto em relação ao seu valor patrimonial. Uma pergunta que muitos de vocês podem fazer: qual que é o valor máximo ou o valor aceitável para um PVP? Também no livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, ele diz que o ideal é você comprar empresas que tenham um PVP menor ou igual a 1,5. Mas aqui é um ponto importante. O contexto em que Benjamin Graham escreveu esse livro é um pouco diferente da nossa realidade atual. Primeiro, ele escreveu esse livro baseado nas ações americanas no ano de 1970. Então a gente tem aí um período diferente, um contexto bem diferente, um país diferente. Então assim, esse 1.5 ele não deve ser uma regra que você vai seguir à risca. Ele serve apenas como um parâmetro. Eu gosto de seguir um parâmetro de até 2, 2,5 por ação. Então eu não costumo comparar ações que têm um PVP maior do que 2, 2,5. E aqui a gente tem um exemplo para calcular o PVP de uma ação. Então suponha que uma ação tenha um valor de R$ 4,00 e o seu valor patrimonial por ação seja R$ 5,00. Então a gente teria o PVP, seria 4 dividido pelo valor patrimonial por ação, 0,8. Então nesse caso a gente vê que é um PVP menor do que 1. Indica que é uma ação que está subvalorizada. É uma ação que passaria no meu primeiro filtro, de avaliar PVP abaixo de 2, 2,5. Então é uma avaliação, é uma empresa que está possivelmente subvalorizada. E aqui a gente tem um comparativo do PVP entre algumas empresas. Então a gente consegue ver a WEG e a Gerdau. Então a gente consegue ver aqui que a Gerdau tem um PVP de 0,53, então é uma empresa que está com um deságio no seu preço sobre valor patrimonial. E a gente consegue ver o PVP da WEG em 11,5, quer dizer, um PVP muito elevado. É um PVP com um ágio muito grande. Então a gente precisa avaliar se essa empresa é melhor de você investir com um PVP tão alto. Às vezes, para quem busca resultados a médio e longo prazo, sim, você pode pagar por uma empresa que tem um PVP maior. Mas aqui a gente tem um risco. O próprio Benjamin Graham fala que PVPs acima de 1,5 trazem um risco maior para o seu investimento. E aqui o nosso outro indicador, não menos importante, é o Dividend Yield. Por que eu deixei ele por último? Porque muitas vezes as pessoas vão
buscar uma empresa, vão buscar uma ação e o primeiro indicador que eles olham é o dividend yield. E eu deixei esse indicador por último justamente para mostrar que ele não é o mais importante, né? Então, é um indicador que mede o retorno de um investidor recebendo em forma de dividendo ou juros sobre capital próprio, em relação ao preço da ação que aquele investidor comprou. Então, o dividend yield ele é calculado, dividendos pagos por ação em um determinado período, normalmente nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação vezes 100. E o que esse indicador representa? Ele expressa a relação entre os dividendos pagos por ação em um determinado período, como eu falei, geralmente um ano, e o preço da ação naquele momento de compra. E aqui alguns pontos importantes sobre o dividend yield. Primeiro, o dividend yield ele é uma foto do passado, quer dizer, ele foi calculado com base nos dividendos que foram entregues nos últimos 12 anos. Então, muitas vezes, o dividend yield ele vai variar ao longo dos anos. Então, algumas empresas podem pagar um dividend yield de 6% nesse ano, no próximo ano 5%, no outro ano 15%. Então, dividend yield ele vai variar ao longo dos anos. E um dividend yield passado ele não vai garantir um dividend yield na mesma proporção no futuro. Outro ponto importante, o dividend yield ele não considera o crescimento da empresa. Então, empresas que estão em fase de crescimento, geralmente elas reinvestem a parte do seu lucro para expandir os seus negócios. Ou seja, são empresas que possuem o dividend yield mais baixos. Então, por exemplo, se você encontrar o Banco Inter, BTG, são empresas que possuem um dividend yield menor. Por quê? Porque parte do lucro daquela empresa, ao invés de entregar como dividendo para o acionista, eles reinvestem aqueles dividendos, aqueles lucros, perdão, nos seus negócios. E outro ponto, não avalia a saúde financeira da empresa. Então, o dividend yield ele não leva em consideração como que está a saúde financeira daquela empresa, se a empresa tem um endividamento, se a empresa tem uma lucratividade boa ou não, se a empresa tem um fluxo de caixa ou se a empresa tem outros indicadores bons ou não. Então é um indicador que, olhando isoladamente, pode trazer alguns riscos na hora de fazer o seu investimento. Outro ponto importante é que o dividend yield pode ser influenciado por pagamentos não recorrentes, ou seja, dividendos extraordinários. Ao longo dos anos, algumas empresas pagam dividendos extraordinários, que são dividendos não recorrentes. E aquilo ali pode muitas vezes inflar o dividend yield. Então, por exemplo, você pode ver empresas com 20%, com 30% de dividend yield. Isso não é comum. Então, essas empresas, se você avaliar, você olhar no relatório daquela empresa, você vai ver que aquele dividendo muitas vezes é um dividendo extraordinário. Então, se você for fazer um cálculo de média dos últimos 5 anos, isso vai muitas vezes mexer nessa média porque você teve dividendos extraordinários pagos naquele determinado ano. E o dividend yield pode ser inflado pela queda do preço da ação. Então, aqui a gente vê que o dividend yield ele é inversamente proporcional ao preço da ação. Então, quando uma ação sobe, a tendência é que o dividend yield caia se o dividendo entregue naquele ano foi o mesmo. Se uma ação, o preço da ação cai, o dividend yield, a tendência é que ele suba. Então a gente consegue ver aqui um dividend yield variando de acordo com o preço da ação. E aqui a gente tem um exemplo prático de dividendos extraordinários da Copasa. A gente consegue ver que em 2020, um valor muito alto de dividend yield, quase 17,86%. A gente vê em 2023 um valor também muito alto, quase 15%. Em 2014, o atual, acima de 12%, e a gente compara com outros anos, os valores menores. Então a gente consegue identificar, se você olhar no relatório daquela empresa, o relatório trimestral da Copasa, por exemplo, você vai ver que em 2020 teve dividendo extraordinário, em 2023 teve dividendo extraordinário, em 2024 teve dividendo extraordinário. Então a gente consegue ver que o dividend yield da Copasa em 2024 foi 12,71%. Sem o dividendo extraordinário, 8,51%. 2023, 14,13%. Sem dividendo extraordinário, 8,92%. E em 2022, 2,45% de dividend yield, que não teve dividend yield extraordinário. Então a gente consegue agora ter uma visão mais clara e mais realista de qual é o dividend yield pago por aquela empresa nos últimos anos. E aqui um ponto importante que mostra como que a queda do preço da ação pode
influenciar ou fazer uma variação do dividend yield. Como a gente viu anteriormente, o dividend yield é calculado a partir da soma de dividendos pagos por ação num determinado período, dividido pelo preço da ação vezes 100. Então vamos supor que uma empresa que teve inicialmente um preço de R$50, mas que ela teve o lucro caindo ao longo dos anos, o preço da ação variou também. Então a empresa que estava cotada a 50 caiu para 40, para 30, para 20, para 10 e assim por diante. E se esses dividendos foram mantidos, o mesmo valor de dividendo mantido, a gente consegue ver que, aqui nesse exemplo, essa empresa manteve em R$2 os dividendos. Então, a gente teve lá, quando a empresa custava R$50, um dividend yield de 4%. Quando custava R$10, o dividend yield era 20%. Então, se você busca uma ação somente pelo maior dividend yield, você pode comprar ações que estão em queda. Você pode comprar ações que estão em dificuldade financeira. Você pode comprar ações que estão com um certo endividamento. Então, o dividend yield ele não pode jamais, nunca ser olhado de forma isolada. Nunca você deve olhar o dividend yield somente. Você precisa olhar juntamente com todos os outros indicadores. E aqui, um ponto importante, além de olhar o dividend yield, você precisa olhar a regularidade e a média daqueles dividendos pagos. E como eu falei também, é importante você olhar se houve dividendos extraordinários pagos em um determinado ano. E aqui a gente tem um exemplo de Taesa e JBS. Taesa, você consegue ver que ela mantém no mínimo aqui uma média de 6% de dividend yield. Então é uma empresa que tem uma regularidade no pagamento de dividendos. Varia ao longo dos anos, obviamente, mas ela mantém uma regularidade. Comparado com o JBS, você consegue ver que o JBS em alguns anos paga um dividendo de 4%, no outro ano não paga, no outro ano já paga quase 10%, depois esse ano cai novamente. Então você consegue ver que o JBS tem uma variação, não possui uma regularidade de pagamento de dividendos. Então aqui a gente consegue ver que é importante você olhar não só o valor do dividend yield, não só o valor do dividendo pago, mas também você entender se aquela empresa ela possui regularidade no pagamento de dividendos, se é uma empresa boa pagadora, porque isso traz maior previsibilidade para você como investidor. E aqui um ponto importante que muitas pessoas perguntam, mas existe pagamento de imposto de renda sobre proventos recebidos? Sobre dividendos, não. Hoje, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, os dividendos são isentos. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, se algumas regras vão ser mudadas, se as leis vão ser mudadas e passarão a taxar dividendos, mas hoje não, hoje os dividendos são isentos. O que a gente paga é sobre juros sobre capital próprio. Então, hoje, se a empresa distribui dividendos, você não paga nenhum valor de imposto, mas se a empresa paga JCP, você paga na fonte 15% de imposto de renda. Então, na hora que você recebe o valor, você já recebe aquele valor já com um desconto de 15%. E aqui eu quero te mostrar que muitas vezes o foco não pode ser somente dividendos. Você tem algumas estratégias diferentes além da estratégia de investir em empresas boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, VEG é uma empresa que na data de gravação desse vídeo estava custando R$ 54,81. Nos últimos anos, VEG teve um crescimento de mais de 800% nos últimos 10 anos. E o dividend yield da VEG, se você olhar historicamente, é um dividend yield muito baixo. Nos últimos 5 anos, VEG pagou 1,30%. Então, quer dizer, VEG é uma daquelas empresas que, ao invés de distribuir dividendo, ela prefere alocar parte do seu lucro líquido nos investimentos para o crescimento da empresa. Então, você observa que é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos. Então, é uma empresa que traz um resultado não em forma de dividendo, mas em forma de valorização das suas ações, tendo em vista que é uma estratégia utilizada para a empresa. Então, no momento que você definir a melhor estratégia, pode ser um misto das duas estratégias também. Você pode ter empresas de crescimento com empresas pagadoras de dividendos. Você pode unir essas duas estratégias. Uma não anula a outra. Numa estratégia, ela não anula a outra estratégia. Então, aqui a gente consegue ver que o foco da VEG foi no crescimento e não em pagamento de dividendo. Quer dizer que você tiraria a VEG da sua carteira? Não, porque é uma empresa muito bem consolidada. É uma empresa que pode sim receber o seu investimento. Então, se você gostou desse curso,
curte, compartilha, deixa aqui o seu comentário e vamos para cima que em breve a gente vai ter mais vídeos.